Fala pessoal, episódio número 4 hoje do RDcast. Trouxe aqui hoje uma fera na área de saúde, cara que eu já trabalho com ele já há 11 anos pelo menos aí. A gente faz uma parceria bem sólida, né? E hoje eu tenho a honra aqui de trazer ele para o episódio número 4. O nosso Paulo Quiro tá aí hoje aí, fera braba aí da quiropraxia no Brasil. Referência hoje nacional. Paulinho, uma honra ter você aqui. Obrigado, mestre. Vou bater esse papo aí. Bom, obrigado pela minha oportunidade. Já são 11, 12 anos de parceria. Já fizemos muito, já vimos muita coisa. Eu acho que é uma oportunidade de mostrar o quanto a quiropraxia já cresceu. Agora tá na mídia, todo mundo vê. Mas a gente caminha há muito tempo já, né? Isso aí. Só isso aí, 12 anos. Então, Paulinho, vamos lá. Vou começar aqui nosso bate-papo, né? Eu quero que muitas pessoas, né, ainda não têm informação do que é a quiropraxia, né? Eu queria te pedir, assim, para você falar um pouco da tua história, né? O primeiro lugar, o que é a quiropraxia, né? A pessoa entender o que é, e a tua história, porque você escolheu a quiropraxia. Bom, a quiropraxia é uma profissão da área da saúde que ela existe há mais de 150 anos. Ela surgiu em 1895. 1895, para vocês terem ideia, tinha acabado de terminar a Guerra Civil Americana e a medicina, as pessoas ainda morriam de cólera, diarreia, de diversas patologias que hoje a gente já combateu. Então a quiropraxia surgiu nesse meandro. Várias profissões surgiram dessa forma. E ela se ornamentou há muitos anos. Para a gente ter ideia, ela é uma das profissões mais utilizadas nos Estados Unidos. E a quiropraxia foi regulamentada nos Estados Unidos pelo Ronald Reagan em 1960. Ou seja, a quiropraxia já é muito grande no mundo todo. Existe quiropraxia regulamentada no Canadá, na Austrália, na Itália, na Inglaterra, o Reino Unido tem um serviço público disponibilizado de quiropraxia. Na África do Sul. Então, assim, a profissão ela é muito grande. No Brasil, ela chegou em meados dos anos 90 e ganhou as primeiras universidades no ano 2000. Eu entrei na faculdade em 2005. Eu sou aqui do Rio, nasci em Cordovil, sou morador aqui da Zona Norte e eu ouvi por acidente a palavra quiropraxia num teste vocacional. Padre Miguel, lá em Guadalupe, entre Padre Miguel e Guadalupe, e a pessoa falou assim: você é um garoto muito perguntador, você poderia ser médico. Eu falei, eu não quero trabalhar com... Eu não quero ser médico, eu tinha medo de sangue, tinha medo de agulha, eu achava que a medicina era isso. Eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse mais natural. A pessoa que me explicou quiropraxia, um dia eu tenho que voltar para agradecer ela. Ela não sabia o que era quiropraxia. Ela não sabia, mas a forma que ela me explicou foi o que me cativou. Ela falou, você quer fazer... nos Estados Unidos tá bombando isso aí, tu faz com a mão e tem um conhecimento igual de um clínico. Eu falei, Não tinha internet, eu achei a profissão no Almanac Abril de Profissões, que é o almanaquezinho da Abril. Abri o Almanac Abril, na palavra que, ou seja, no final do almanac, a palavra que estava escrito quiropraxia, arte de cura com as mãos, destinado a manobras específicas para melhorar a saúde das pessoas. Essa era a definição de quiropraxia que eu tinha com 17 anos, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu fiz uma prova, participei de um programa de bolsa de estudos do governo federal e ganhei uma bolsa de 100%, uma faculdade que custava em média R$2.000, hoje está R$4.000. E essa bolsa integral me permitiu cursar uma faculdade em período integral. A faculdade, quando eu me formei, era 5 anos integral, de 8 às 18, diversas disciplinas. Aprendi diagnóstico de imagem, avaliação de ressonância, de raio-x, de tomografia. Aprendi avaliação musculoesquelética, de lesões. Aprendi avaliação ortopédica clássica. Aprendi avaliação neurológica. Aprendi as manobras de ajustamento, essa que vocês veem na internet que faz o crack, faz barulho. Aquelas que não fazem barulho. As marcas de tração, os movimentos de tração. Como trabalhar o músculo no seu melhor desempenho. Como diminuir a potência de desempenho de um músculo quando o cara precisa relaxar. Tudo isso você aprende durante esses 5 anos. E aí eu me formei em 2010. E depois que eu me formei, ainda muito jovem, me formei com 23 anos, acabei fazendo uma especialização em anatomia humana, que eu gosto de anatomia. Então, fiquei 2 anos, uma especialização em dissecação e função anatômica. Então, passava o dia abrindo, fechando o corpo e depois estudando função desse tecido muscular no arcabouço do esqueleto. E aí aprendi, uma parte dessa disciplina era desempenho esportivo. Aí aprendia muito sobre anatomia esportiva. Então vi as câmeras de registro da Escola de Educação Física do Exército aqui já no Rio. E estou aqui nesses 13 anos, atendendo muita gente, já passou dos 10 mil atendimentos há muitos anos.
Sou grato tendo muitos atletas. Você foi uma das pessoas que abriu as portas para mim do desporto, né? Abriu as portas do jiu-jitsu para mim, abriu as portas do MMA. Já atendi em evento de MMA. Quando eu falo que eu atendi em evento de MMA, é o seu evento de MMA. Gente em crise, gente com nariz torto, gente com braço pré-luxado, gente com crise de hérnia véspera de luta. Então, acredito que a quiropraxia é mais do que a sua própria definição para tentar ajudar uma pessoa a entender o que ela é, resumidamente, em alguns parágrafos. A quiropraxia é o que a gente pode fazer de forma mais natural possível com as mãos, fazer o paciente atingir o máximo de potencial de saúde. Num baixo potencial, ele está doente. Num alto potencial, ele está evoluindo o seu bem-estar, a sua qualidade de vida. Consequentemente, sendo uma pessoa melhor. Pô, bacana, né? Eu sou suspeito porque eu já me trato com você, né? Tava já desde 2011. Que eu cheguei com um quadro, a gente se conheceu e eu tava realmente procurando a quiropraxia. Eu falei, pô, eu tava com um quadro de hérnia de disco, foi minha primeira hérnia. Né? Tem outras, né, que apareceram, mas a gente tem uma. A primeira a gente nunca esquece. E você falou que poderia me tratar sem operar. Então, desde 2011 até hoje, 2023, eu não tenho. Eu sigo invicto. Então é isso. Então, Paulo, assim, alguma das tuas casos, experiências que você teve, que te marcaram como profissional de quiropraxia, desde que você hoje vem atuando, né? Pelo que a gente já tem anos já se conhecendo, a gente bateu vários papos sobre isso, eu conheço, mas tem gente que não conhece. Então, assim, eu queria que você passasse a informação de alguns casos que chegar para você, ó, chegou um caso assim, e a gente conseguiu resolver, né? Passa um pouco dessa experiência tua. O máximo, as pessoas mais conhecem de quiropraxia hoje por causa do estalo, né? É aquela sensação de bem-estar ou para tratar dor, né? O que todo mundo conhece, vê na internet, é pessoas com hérnia de disco em geral. Então eu vou dar 3 panoramas de casos clínicos de forma bem breve. O primeiro deles é o clássico, a hérnia de disco, né? Eu já tentei diversas pessoas com hérnia de disco. Sejam elas em crise aguda, com aquela dor que desce para a perna, com a perda de tônus muscular, seja com o pior dos cenários. Um atleta de jiu-jitsu, indicado por vocês, ele estava pré-competição lá na Califórnia e ele estava com uma hérnia extrusa, que é um tipo de hérnia muito grande, mas a crise da hérnia extrusa é muito aguda. E ele já estava com uma perda neurológica avançada, ele já estava caminhando bem parecido com uma pessoa arqueada, um idoso com arqueado para frente, não conseguia controlar o pipi e o popô, então estava com muita dificuldade, né? Dificuldade de retenção urinária, então aquilo já estava bem degradante para um rapaz jovem, com muita dor aguda, muitos remédios, né? Ele estava tomando muito remédio e anti-inflamatórios e corticoides num paciente que é atleta, como é síntese proteica, ele fica muito mais fragilizado, muito mais cansado. Então imagina um cara que estava pré-competição, entrar numa crise de hérnia, passar por uma cascata de eventos fisiológicos e medicações. E aí a gente, quando viu a ressonância, era uma hérnia que diversas contraindicações estavam ali vistas à imagem. Falou, aí o cara vai ter que operar mesmo. E aí ele mesmo falou, se o senhor tentar, eu aguento. E eu falei, tá bom, então vamos. E aí existe um tempo certo para a hérnia extrusa secar, ela some. Ou ela migra totalmente. E aí eu optei por tentar fazer com que ela tivesse uma tração maior possível, o máximo que a maca podia fazer e ele suportar, para que eu tentasse botar uma incidiva dela secar. E foi o que aconteceu. A gente tratou ele por 2 meses, ele voltou a caminhar, voltou a fazer os treinos de desporto, a dor foi sumindo aos pouquinhos, a irradiação foi subindo, ele foi aguentando o processo, melhorou, competiu, ganhou prata no Mundial, voltou, explodiu assim, né? Indicou muita gente, o caso dele saiu na internet, foi um negócio muito, muito bacana. E ver ele ter melhorado, né? Foi o primeiro exemplo de a quiropraxia vai tirar você de um estágio de doença, de incapacidade, vai colocar você num estágio de saúde. Esse é o quadro clássico, pessoa com dor que melhora com dor. Você também travou, teve uma crise de dor aguda, irradiada, aquela condenação cirúrgica clássica, e a gente fez um gerenciamento clínico, bons ajustes, boas trações, boas recomendações de exercício, você passou bem. Passou a crise e venceu a crise. Mas existem as pessoas, como os atletas que a gente atende em geral, que precisam de desempenho. Ou o cara que precisa de um jogo de quadril no jiu-jitsu e está com aquele quadril preso e a gente precisa liberar essa musculatura. Ou um atleta que precisa aumentar de MMA, que precisa aumentar o reach, que é aquele alcance do soco, e aquela contratura de peitoral, ou aquela restrição diacrônico-clavicular de uma lesão mal cuidada que impede que ele consiga ter esse alcance, ou numa exaustão de mais de 100 socos em treino, o braço fica cansado, e ele está com uma dor igual de tendinite. Mas no dia a dia normal ele não está doendo. É só no pico de alcance.
Já a gente, quando faz ajustes, a gente melhora esse sistema nervoso em relação ao músculo. Então é como se esse músculo tivesse mais tempo de energia para continuar gastando. Então o atleta gosta muito de ser ajustado, né, de receber esse ajuste, esse movimento, ou na cervical ou na lombar, para poder ter um aumento do teu desempenho, não só neurológico, mas também funcional a nível articular. E os nenês, todo mundo vê na internet aí, eu atendo nenê, né? Aí, atendo muito nenê. É bem legal, fala um pouco disso aí, você também tem essa parte pediátrica também, isso, né? Que é importante. Eu fiz muitos cursos de pediatria, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, com professores internacionais. A quiropraxia nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum para neonatos, né? Neném recém-nascido. Neném com cólica intestinal, em vez de você entupir o neném de Luftal, que é simeticona, né? Vai dar medicação para um neném de 10 dias, 20 dias, 15, de 30 dias. O neném que está com dificuldade de mamar, ele não consegue fazer a apreensão total da boca. Atendo muitos nenéns que fazem aquela cirurgia de freno, do freno lingual, porque não consegue alcançar a língua para mamar e começa a ferir a mãe. A gente chega na fenda do esfenoide, que é esse osso aqui, faz a tração do esfenoide, faz a tração da mandíbula inferior, ajuda na recuperação até pós-cirúrgica, né? Faz a cirurgia do corte do freno e a gente faz esse desenvolvimento motor voltar. Então é um nenê que não está doente, é uma criatura que não está doente, mas é uma criatura que precisa melhorar o desempenho. O desempenho de um nenê é mamar, cagar e dormir. Então é o que a gente, quando ajusta, faz o nenê. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, meu nenê dormiu. Eu atendi um nenê ontem também. A mãe mandou uma mensagem de noite: nossa, ela tava dura, cagou tudo. Eu falei: é isso mesmo, mãe, porque agora tá funcionando o corpo. É como se o quiropraxista levasse a mensagem pro cérebro e falasse assim: volta a funcionar direito. E aí, aquela chave, né? Desliga e liga o disjuntor. E aí volta. Então, assim, em geral, a pessoa que está doente precisa de ajuda a voltar a ser saudável e continuar saudável. A pessoa que está saudável, às vezes, precisa ficar com a plenitude de saúde, com as funções fazer as prevenções corretas ali para que exatamente, acima da média. É isso que a gente busca. Fazer o ser humano viver acima da média dele. É o que o atleta quer, é o que a pessoa normal também quer. Assim, Paulinho, uma grande curiosidade de algumas pessoas que já me perguntaram isso. Às vezes, assim, a gente sabe que a quiropraxia são os ajustes, né? E muita gente associa isso. Mas a quiropraxia já vai só. Eu tô com uma dor no joelho. Mas eu vou lá na quiropraxia pra quê? Vai ajustar minha coluna? Não. A quiropraxia ela é só você. A nível, você englobar, explicar isso pra gente. Porque às vezes, assim, muitas pessoas que eu falo, cara, vai lá no Paulo. Pô, vê isso aí. Às vezes o cara tá com uma lesão de ombro. O cara, mas pô, a quiro não é sua coluna? Essa pergunta é clássica pra mim. Quando eu vou indicar o teu trabalho pra alguém, cara, pô, mas ele só vai mexer no meu pescoço, na minha torácica ou então na minha lombar. Falei, cara, vai lá. Não, eu tô com uma dor no quadril. Ele não vai mexer no meu quadril. Eu falei, cara, vai. Tornozelo, punho, cotovelo. Todas as clássico, entendeu? Tem um componente articular que o quiropraxista trabalha. Mas é muito comum as pessoas fazerem essa confusão, porque como o carro-chefe do quiropraxista é a coluna, as pessoas pensam que as articulações em geral ele não teria essa aplicabilidade. Inclusive, numa universidade em Chapecó, que eu sou professor também, eu sou professor de técnica de extremidades, que é o cara que ensina a ajustar punho, cotovelo, ombro, quadril, joelho e pé. E cada articulação desse tipo, principalmente o punho e o pé, ele tem diversas particularidades. São vários ossos aqui, são várias junções ligamentares, várias junções nervosas. Então o quiropraxista, ele tem a dimensão do nível de aplicabilidade do ajuste nessas articulações. Tanto para remover sedimentação, que aquela articulação está muito próxima uma da outra, fazendo impedindo o paciente até de progredir no movimento. Aquelas que estão com zona de inflamatória, com edema, com pós-impacto. É muito comum no juiz, o cara sustentou o armlock, passou e fica com aquela distensão onde o braço está torto. Quantos cotovelos eu já não recebi lá para colocar o cotovelo de novo para o cara ter alcance de reach? A escápula, o ombro, que é um componente uniforme. Então, sim, toda vez que você for num quiropraxista, ele vai ajustar sua coluna, porque ele está pensando em sistema nervoso. Ele está pensando em medula. Isso que eu te perguntar, mas ele vai ajustar, se você tiver um componente de ombro, ele vai trabalhar no teu ombro. Se você tiver um componente de cotovelo, ele vai trabalhar no teu cotovelo. E não só com ajuste. Aquelas técnicas musculares, sejam de raspagem tecidual, como Graston, que é uma técnica de raspagem em cima do tecido, que é uma terapia instrumental de tecidos moles. Então, tecidos moles é músculo. Então, a gente trabalha no tecido mole, trabalha no ligamento, trabalha com o ERT, que é uma Active Release, que é aquela técnica de músculo, que a gente manda a pessoa movimentar essa região muscular com aplicação de força, com deslizamentos. Existem técnicas musculares que o quiropraxista é versado para tratar também as disfunções musculares das articulações.
Então, geralmente o quiropraxista ele procura do menos para o mais. Então ele começa primeiro do tecido muscular, depois ele vai para o articular, depois ele vai para o sistema nervoso. A minha dúvida, assim, nem a minha dúvida, né? Passar para a galera, o geral, que o pessoal fala assim, o lance, você falou agora uma coisa bem interessante, o lance da coluna, que todo quiropraxista vai na coluna, que é o sistema nervoso. A base, hoje, para todas as lesões, começa na coluna? Pode ser na coluna. Então, por isso que hoje é o foco principal, o carro-chefe. Você já olhar isso já como uma, meu irmão, aí tem que começar o trabalho aqui. Eu falo, eu sou professor aqui no Rio, na disciplina chamada Princípios da Quiropraxia, que é a base do pensamento do quiropraxista. E aí a gente tenta trazer para a filosofia de saúde. Então, Hipócrates falava que na saúde, na doença, antes de tudo, procure na coluna. Na doença, antes do Hipócrates, remonta a mais de 2000 anos. E a gente tem um pensamento muito, muito criterioso sobre o equilíbrio do corpo como um todo. O paciente ele tem três testes para serem averiguados pelo quiropraxista: toxins, photos e trauma. Toxins é toxinas, os agentes químicos. Má alimentação, café, açúcar, álcool, que é muito comum. Às vezes o cara fala, eu sou atleta, você bebe álcool? Bebo, então tu não é atleta. Eu adoro fazer isso com atleta, porque o cara fala, tu bebe, tu não é atleta. Bebe refrigerante, tu não é atleta. Atleta é outra coisa. Aí tem os traumas, né, que são as lesões, o impacto, o tempo sentado, o sedentarismo, as quedas que a gente tem, o desporto que às vezes exige muito da gente, e os fotos, os pensamentos, né, o estresse, a ansiedade, a insônia, os maus hábitos mentais. Às vezes a pessoa está horas num computador, às vezes a pessoa está horas com a cabeça ali na luz, ou ele está ouvindo muita música, muito fone de ouvido. Eu sempre falo, você está quanto tempo com fone de ouvido? Tô o dia todo com fone de ouvido. Rapaz, que poluição sonora é essa? Ouve o mundo, quando é que tu ficou sem ouvir nada? Já trancou tua cabeça um pouquinho? Tua cabeça está cheia de informação. Porque às vezes a gente está ouvindo o dia passar e o cérebro está cadastrando isso. Você não está prestando atenção, mas teu cérebro está. E ele está sendo bombardeado de informação. Então o quiropraxista, ele tem esse carro-chefe de coluna porque a mensagem nervosa passa por ali. Todo o teu cérebro só faz... Teu coração está batendo agora, não é você que manda nele. Existe um sistema inteligente para fazer isso. Teu intestino impõe você a ir ao banheiro, você não segura ele. Verdade. Ele tem uma inteligência ali. Tem uma inteligência fazendo isso funcionar. Essa inteligência é regida pelo sistema nervoso. Então, quanto melhor o sistema nervoso está cuidado, está alinhado, está mimado, melhor esses avisos vão ocorrer. Entendi. Melhor esse coração vai bater, melhor a tua respiração vai pegar. Quantas pessoas não recebem um ajuste e falam assim... Nossa, o ar chega tá entrando. Eu falo, tá congestionado. É músculo, é osso. E o ajuste não necessariamente... Quantas pessoas chegam tensionadas, tu faz um ajuste e o músculo relaxa, cara. Tu nem mexeu no músculo. Sistema nervoso, amigo. Tem uma base antes de tudo. Então, isso já remonta aos tempos antigos. Não é uma invenção da quiropraxia. Mas o quiropraxista, ele busca as causas que fazem um homem viver bem. Eu não estou preocupado com a doença. Eu vou tirar a doença. Eu quero outra coisa. Eu quero dar qualidade de vida, eu quero fazer as causas do homem viver bem. A postura melhora, né, Paulo? Depois de um ajuste, né? Pelo amor de Deus. Eu falo sempre, quer usar colete ou quer receber ajuste? Porra. Porque vai tu receber um ajuste, pá, na hora a pessoa ativa. O homem já encaixa aqui, a postura já muda. Pré-competição, fala muito sobre isso. Tá doido, pré-competição. Pô, assim, no meio do que tu falou aí, surgiu o nome atleta, né? Então, assim, como você trabalha comigo há muito tempo, eu trabalho com alto rendimento... Falando do atleta em si hoje, o que caminha lado a lado... A gente sempre conversa, mas a gente precisa passar isso aqui, né? O que caminha lado a lado hoje com a quiropraxia para prevenção de lesão, tá? E falando de atleta em geral, não só atleta de luta, atleta em geral. Tá. O que caminha hoje com a quiropraxia para prevenção de lesão? Tá. Então vamos fazer dois parâmetros aqui. O atleta de alto rendimento e eu gosto de brincar que é o atleta recreativo. Praticante. É, o praticante. É o cara que treina muito. Amante da arte. Amante da arte. Até compete. Mas ele não é alto rendimento. Ele não vive disso. Isso aí. Então vamos lá. O cara que é um atleta recreativo, que é o cara que tem uma competição ou outra, às vezes regional, que quer se desafiar, eu falo que o melhor aliado às lesões dele é a musculação. Isso aí. Malha direito. Treina direito. Se você é um atleta de crossfit, treina tornozelo, melhora a tua mobilidade de tornozelo para tu fazer uma explosão do teu levantamento olímpico melhor. Você é jiu-jiteiro, preserva esse quadril, malha glúteo, malha posterior de coxa, senão essa coxoartrose aí vai vir com força. Melhora esses músculos da dorsal, senão tu vai ficar aquela postura do vovô, do jiu-jiteiro tartaruga. Do guardeiro. Então assim... Tradicional. Tradicional, aquela postura eu sempre falo. Tudo isso tem como você reparar quando você trabalha com músculo.
Hoje a gente vê a molecada já treinando mais forte, nível de musculação, mas antigamente nem tanto. Então eu sempre gosto de falar isso. Se você é um atleta recreativo, malha para você continuar nesse nível. Agora, se você é atleta de alto rendimento, aí a gente muda a conversa, porque o atleta de alto rendimento, ele tem um gerenciamento multifatorial. Ele tem que cuidar da mente, ele tem que ter um psicólogo com ele, ele tem que ter um bom treinador, ele tem que ter um treinador que entenda de luta. Não só de desempenho físico, porque ele tem que ter um bom personal, um cara que treina, faz musculação com ele. O atleta que não malha não chegou no ápice de atleta. Sim. Não tem como. O atleta que não malha... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Dieta. Ou você faz dieta para sofrer, ou você faz dieta para melhorar como pessoa. Porque se você faz dieta, não tem reeducação alimentar, tu tá sempre sofrendo no prazo. E nunca vai ter performance de excelência. Nunca vai ter performance, porque o corpo está sempre sofrendo. O corpo sofre. Se você sofre, se você está sentindo, já foi no fim da história. Porque antes do teu corpo sentir, ele já resistiu muito. Porque a sensação é um aviso. Então, quando esse cara está sentindo fome, já passou do prazo. Já passou do prazo dele. Se ele está sentindo fadiga, pô, essa dieta tá horrível, tô muito cansado, mas já passou do prazo dele. Já venceu o prazo dele. Então, assim, o nutricionista, ele caminha com o educador físico no gerenciamento do atleta como se fosse para sempre. Se o cara, às vezes eu falo, o que você tá fazendo? Eu tô treinando luta de manhã e de tarde, o que mais? Mais nada. Ué, então são atletas. Eles se encaixam, né, Paulo? Eles se encaixam. Eles se encaixam. Porque é a aliança certa. É o que faz dar certo. Faz dar certo. O time de futebol não funciona só com goleiro e com atacante. Isso aí. Se tivesse só o Neymar e o Júlio César, se tivesse só o Neymar e o Baicon, se tivesse só o Neymar e um zagueiro, não ia funcionar, não ia ter futebol. Esquece. O futebol funciona com todo mundo. O jiu-jitsu, o MMA, o crossfit, o atleta de alto rendimento, ele precisa ser, digamos assim, viver para aquilo. Eu gosto de ver, assim, atleta de alto rendimento, quando ele tá... fui na nutricionista de manhã, comi isso, de tarde eu fui malhar treino de força, fiz um sparring de manhã, de tarde eu vou fazer um treino de luva, de noite eu vou fazer um alongamento, e ele passa o dia... Porque se ele só vive disso, sem alto rendimento, se ele só vive disso, ele tem que estar dedicado a isso 24 horas por dia. Hoje meus atletas aqui na academia de alto rendimento já lutam internacionalmente, eu digo assim, o caso da Julie, do Andrei, entre outros aqui que já estão lutando outro internacionalmente também. A gente tem um schedule, né, que é a planilha deles. Então a gente eu faço essa planilha toda para eles. Tem hora para tudo. Tem que ter. Eu faço. Então, você não tem hora para trabalhar? Sim, tem que ter. Eu trabalho. Tem que ter hora do contador, tem que ter hora do banco? Tudo. É a vida do empresário. É isso aí. A vida do quiropraxista. Eu estudo, eu dou aula, eu vou a congresso, eu leio artigo. Às vezes o artigo é um tema que eu não gosto. Sim. Não gosto de ler tal artigo. Eu vou ter que ler o artigo para conversar com as pessoas. Tem que estudar, tem que treinar movimento para fazer ajuste melhor. Pega um cara durão, às vezes eu pego um cara do jiu-jitsu que, caraca, falei, esse cara vai quebrar minha mão e eu não vou conseguir ajustar ele. Eu tenho que treinar vetor diferente para conseguir o ajuste. Achar... É a minha rotina. Então, tipo assim, um atleta tem que ter a rotina dele. Se ele não vive de rotina, se ele vai pra noitada, se ele come hambúrguer, se no outro dia ele tá jogando bola, filho, acabou. Não existe, não existe isso. É a vida. Também não saio pra festa, às vezes não bebo o que eu tinha que beber, não me divirto. Tem as suas abdicações, cara. Abdicar. Vida do sucesso é abdicação. É isso, abdicação. Então, Paulinho, uma coisa que eu já pude reparar bastante, não é a questão da luta em si. Eu sei que as lesões realmente da luta são por questões articulares, às vezes, de algumas posições. Eu falo no jiu-jitsu, no caso. Alguns traumas também no MMA, no kickboxing, em algumas situações de chute que pega de mau jeito. Você pode estar ali com a tua habilidade certa de musculação, aquela coisa todinha, mas acontece na luta. Agora, Paulinho, eu pude reparar algumas vezes que cheguei lá no teu consultório, e eu vi, cara, algumas pessoas do CrossFit. Eu quero te perguntar assim, que você fale um pouco sobre isso. Que eu vejo muita lesão de CrossFit. E a minha pergunta é: se você acha que também a base do CrossFit seria a musculação? Porque eu já vi algumas pessoas que nunca malharam na vida e estão no CrossFit. E assim, qual a tua opinião sobre isso? O CrossFit em si, ele tem valências. Né? Eu vou falar como é o CrossFit, depois eu falo o que acontece com as pessoas, mas assim, a valência do CrossFit, ele tem movimento educacional, mobilidade, desempenho aeróbico, ginásticos, força, são as valências dele, e essas valências são trabalhadas em educação de movimento, resposta reflexa, ganho de força. Esse é o certo. Como as coisas ficam mais comerciais, o que acaba acontecendo? Muitas pessoas, algumas despreparadas, outras bem preparadas, com o emocional abalado, quer fazer muito ou quer fazer pouco,
e acabam se machucando. Então eu sempre falo, o CrossFit ele é perfeito a nível de desempenho físico. Errado são as pessoas. Mexe com a emoção. Com a emoção. E eu vejo dois pontos favoráveis. Eu acho que é um dos melhores exercícios para a coluna vertebral quando feito corretamente. Levantamento terra, isso, agachamento, todos estão. treino de força de arremesso, mobilidade de coluna. Eu sempre falo, se você nunca fez uma mobilidade de CrossFit, você não fez CrossFit, porque os treinos de mobilidade, quando gerenciados adequadamente, são ótimos. Maravilhoso. E o que acaba acontecendo? Isso é a essência do esporte, ou seja, ele não é bem considerado um esporte porque ele mistura valências de esporte. Ele tem LPO, ele tem ginástica, ele tem aeróbico, ele é uma mistureba. Vamos dizer que seria o mix, o MMA de esporte aeróbico. Sim. O MMA de um funcional seria Sim. o CrossFit. Ele tem valências de levantamento olímpico, valências de ginástica. E essas valências precisam ser exploradas pelo coach, pelo técnico, pro atleta. Então o cara tem que treinar mobilidade de ombro no dia do treino de braço, mobilidade de quadril no dia do treino de arremesso, e ele vai gerenciar assim. Então, quando ele respeita essas valências e as etapas, tem categoria no CrossFit 65 mais. 60 anos. O cara tá lá competindo. Depois você bota no YouTube. Categoria 60 a mais CrossFit Games. Tem competição de idosos. Teve aqui no Copa Sur, que teve em Vitória, categoria de idoso. Vovô levantando kettlebell bonitinho, com o movimento acoplado. O que acontece? O maromba, a menina empolgada, tem um desempenho, às vezes, num outro esporte, entra lá, quer pular 1000 vezes, quer levantar todos os pesos possíveis, e aí a incidência de lesão pelo amador mal praticante é altíssima. Porque é muito para uma estrutura aguentar. E outra coisa ruim, mau gerenciamento de anabolizantes ou de corticoides, porque fica todo quebrado, começa a tomar remédio por conta própria. Corticoide em exagero ou alguns tipos de anabolizante enfraquece a estrutura óssea. Aí que aumenta? Síntese ligamentar regular, muita ruptura de ligamento, muita fissura de tibial anterior, que é o estresse traumático e repetitivo, faz aquela canelite e depois da canelite aquela fratura por estresse da tíbia. Isso o cara pula a corda, o cara fica pulando em caixa. Porque o cara mistura demais coisas. Ele quer continuar treinando, mas ele não quer comer direito, ele quer uma rotina quer beber álcool depois do treino, treina alto rendimento, bebe pra caramba no domingo, segunda quer fazer tudo de novo. Isso aí. Isso vai dar ruim. Então eu falo que o erro em todos os desportos é a falha da educação desse atleta quando ninguém entra lá. Se tu quer fazer muito, tem que se dedicar muito. Não é só naquela hora. Se tu se contenta com pouco, faça pouco. Tá tudo bem. Mas desde que você saiba o que você quer. Porque se você fizer duas coisas no dia da tua empolgação, hoje eu acordei empolgado, vou correr 10 km. Amanhã eu tô desempolgado, não vou correr nada. No outro dia também nada. Depois eu corro 10 km de novo. Vai dar ruim. Eu vejo que tudo é... Eu sempre falo pros caras aqui. Tem cara que, tô evoluindo. É melhor você ser constante do que muito intenso. Com certeza. A intensidade tem a hora certa. Mas a constância é melhor, Paulo. Tu vai evoluindo passo a passo, né? Um pouquinho pra sempre é melhor que muito uma vez só. Isso aí, eu tive que me reconstruir muito, porque você sabe que eu me machuquei bastante, porque eu competia, eu gostava sempre de competir, tá ali no meio da galera, lutando, né, alto rendimento. E uma coisa que eu tinha que desconstruir na minha vida era isso. Quando eu virei empresário, eu queria, às vezes, continuar treinando como atleta. Isso eu me tornei. Então, eu falei, cara, vou ficar constantezinho, devagarzinho, né? Hoje faço minha musculaçãozinha, lá tô fazendo, todo dia um pouquinho. E tem que reconstruir isso, mas assim, faz parte. Um grande marco hoje da quiropraxia no Rio de Janeiro, né? Acho que antes do Rio de Janeiro só existiam 2 faculdades de quiropraxia no país, só. Rio Grande do Sul e São Paulo. Isso. E hoje você, com grupos de outros quiropratas, conseguiram implantar isso no Rio. Eu queria que tu falasse um pouco do planejamento disso, né? O que... e eu pude te falar isso, Paulo, ter os alunos seus me chamando aqui para fazer uma entrevista contigo. Eu já estava falando contigo hoje, eu falei, cara, vocês estão muito longe, estou falando com o Paulo já, vou entrevistar ele. Assim, hoje o intuito hoje eu acho que tá mudando, sucesso no Rio de Janeiro, que vai ser hoje é uma vitrine no país também. São Paulo já é forte também lá. E como é que hoje está esse processo? Já iniciou? Como é que está o processo? Fala pra gente aí. Bom, primeiro de tudo, como a quiropraxia é um curso de ensino superior,
Para você ter ideia, esses modelos educacionais em quiropraxia, eles respeitam uma regra chamada do Council Chiropractic Education, Conselho de Educação em Quiropraxia Internacional. Ele que faz as regras na Europa, ele que faz as regras nos Estados Unidos, ele que faz as regras no Canadá. Só para a gente ter uma dimensão, nos Estados Unidos, quando você se forma em quiropraxia, você tem que fazer uma prova, que é o board. O board, ele te permite trabalhar, igual a prova do AB. Sim. Você só trabalha se você passar nessa prova. Cada estado tem o seu modelo de board, mas eles respeitam esse modelo do CCE. Esse modelo do CCE, que é o Council Chiropractic Education, essa organização, ela que define o que um quiropraxista tem que estudar. E aí é ensino superior. Nos Estados Unidos são 5 anos, no Canadá são 5 anos e meio, na Europa são 4 anos e meio. E o MEC aceitou essa proposta de currículo no ano 2000. Então, no ano 2000, o MEC abriu a primeira portaria para ter ensino superior em quiropraxia no Brasil. As primeiras universidades, a Universidade de Fevalha, onde eu me formei no Rio Grande do Sul, e a Universidade de Embi Morumbi, em São Paulo. Ambas fizeram convênios com universidades americanas para formar os primeiros professores. Então, eu tive um professor que formou na Palmer, na universidade mais antiga do mundo. Então, quando as pessoas se formaram, o convênio da minha universidade era com a Palmer, a universidade que existe há 120 anos. Caramba. Esse é o convênio da minha universidade onde eu me formei. Por isso que era rigoroso, por isso que era integral, por isso que era longas horas. O meu currículo era 4.900 horas. 4.900 horas é 5 anos integral. Caramba, era outro muita papo. Coisa. E aí, as instituições foram avançando e o MEC também foi definindo melhores regras. Hoje, esse número de horas baixou. Então, a gente pode atingir aí 3.900 horas, 4.000 horas. E aí, por 20 anos, o Brasil só teve esses 2 cursos. Aí, no ano passado, ano retrasado, abriu em Chapecó, na UCF, que eu também sou professor. Fui professor lá do primeiro e de segunda turma, fui professor integral lá, dei algumas disciplinas, dei disciplina de anatomia palpatória, né, palpar as estruturas, e contribuí na formação do currículo. Depois, tive a oportunidade de abrir aqui no Rio o primeiro curso de bacharel em quiropraxia do Rio de Janeiro. Né, eu fiz a coordenação, fiz a montagem do plano de ensino pelo MEC, sabe? Olhar as regras, o que um aluno tem que aprender, quais são as diretrizes básicas, o que um aluno tem que desenvolver para entrar no estágio, quais são os critérios de segurança de um estágio, quais são os critérios de aptidão de avaliação. Tudo isso tem que montar por escrito. É um documento de mais de 150 páginas. É um TCC. Eu tive um prazo, sei lá, de 1 mês e meio para fazer, 2 meses para fazer. E fazer com rigor. Então, assim, foi uma oportunidade que eu tive. Ou eu ia para cima ou eu não ia. Eu sou um garoto teimoso, então eu falei, vou fazer. E a gente startou com 23 alunos, primeira turma, na Gami Souza, que é um centro universitário que tem 12 campos, tem campos em bom sucesso, antigos, mais de 50 anos de tradição. O professor Zugama é um ícone. E ele tem um curso, um campus em Olaria, um em Bom Sucesso, um na Penha, um na Barra, onde é o curso de quiropraxia. O curso de quiropraxia está instalado no campus da Barra da Tijuca. E o curso de quiropraxia daqui da Unigama é 4 anos e meio, período noturno. Então o cara pode trabalhar e de noite fazer aula. Tem aula de segunda a sexta à noite, algumas disciplinas, anatomia, fisiologia, biomecânica, 5 disciplinas de avaliação de imagem, raio-x, ressonância, tomografia, ressonância de encéfalo e medições radiológicas. Fazer as linhas de raio-x. 6 disciplinas de técnica, 1.000 horas de estágio. Caramba. Os caras vão trabalhar, vão atender bem. Vão saber... Assim, eu trouxe um pouco da minha essência. Eu sou um trabalhador nato. Claro, eu atendo pra caramba. Meu consultório no sábado é de 7 da manhã às 6 da tarde, todo sábado. Muito raro eu não atender sábado. Já fiz ação comunitária, social aos montes. Quem me conhece já do meu trabalho sabe que eu atendo muita gente de tudo que é tipo. Então, assim, isso eu quero trazer para o curso. Eu quero que seja um curso que as pessoas vão sair de lá assim, capacitadas clinicamente de avaliar qualquer indivíduo e saber conduzir qualquer indivíduo para uma plenitude de saúde. Vai acabar de ser aquela coisa assim, só trata o cotovelo, só trata ele, só trata homem. Não, você tem que saber tudo, como era antigamente, sem frescura. Old school. Old school. Eu sou bem old school, assim, eu ensino filosofia para os alunos, não tem que aprender filosofia. A base de tudo. A base, tem que saber questionar, saber ter uma mente crítica, não pode ser só um cara guiado. Tem que saber uma mente questionadora, ler artigo científico, tem uma disciplina só de leitura de artigo científico. O cara tem que saber o que está falando. Porque hoje a internet abriu a porta para muita gente falar bobagem. Só que ninguém sabe filtrar o que é bobagem ou não. Aí, como é que eu vou montar uma mente crítica? Eu vou montar um cara que vai olhar um vídeo e ele não vai saber se aquilo é bom ou ruim. Tem que entender, então tem que saber tem que confrontar aquilo ali. Tem que confrontar, então tem que saber ler uma revisão sistemática, tem que saber usar uma base Cochrane, tem que saber usar o PubMed decentemente. E às vezes eu vejo que os alunos estão cansados. A gente está com 66 alunos agora. Caramba. Tu vê que eles estão assim, nossa, professor, vai devagar. Eu falo, velho, eu passei o dia inteiro trabalhando, cheguei aqui de noite para dar aula. Você passou o dia inteiro trabalhando, chegou aqui para estudar. Vamos fazer alguma coisa junto. Vamos fazer.
Isso aí, A gente veio para isso. Não vem. E a galera tá muito aplicada lá, Paulo? Tá. Como é que tá? Eu tenho orgulho dos meus alunos. Meus alunos são... Pô, meu irmão, bacana pra caramba, achei muito que é bacana mestre, isso. eu tenho aluno que tem doutorado, eu tenho aluno que é fisioterapeuta, eu tenho aluno que é educador físico, eu tenho aluno que é massoterapeuta. A maioria dos meus alunos já são pessoas que estudaram algo. Caramba. Eu falo, o cara tem vontade de estudar. Eu tenho um aluno que tem 3 faculdades ali. Eu tenho um aluno que é fisioterapeuta, formado já, né? Vai... é educador físico e enfermeiro. Eu tenho um cara que é educador físico, fisioterapeuta e fez mestrado. Eu tenho alunos assim. Caramba, que bacana. Imagine o nível de debate fera, com um cara né? desse. Os caras são fera, pô. Vai ser maravilhoso. O cara chega com uma bagagem pesada. Vai ficar com a bagagem ótima. A gente faz uma pergunta assim, é outro nível, né? Pra conversar. É outro patamar pra conversar. Fica muito alto. Fica muito, e é bom. Alto. Eu vou com os alunos. Cara, isso é ótimo. Paulo, abriu em Fametro, em Manaus. Abriu agora, primeira turma, em Manaus. Jiu-jitsu é forte em Manaus. É forte. Abriu a faculdade agora. Tá começando a montar turma. Mais então agora. Vai. Tem 4 5 agora. 5, né? Referência? Eu acho que vai até os próximos 2, 3 anos, vai abrir mais umas 4 faculdades que já estão no projeto, cara, aí. Muito bacana isso, cara. Cresceu. Eu lembro que eu tirei uma foto, eu estava nos Estados Unidos, aí eu parei em frente a uma. Aí, Paulo, pum, aí tinha quiropraxia atrás. E, cara, eu fui agora pra Flórida, eu falei, cara, é muito lugar com quiropraxia. Muito. Lá fora é comum. Cara, tu vê mais do que hospital. Claro, lá tem referências. Tem alguns locais, porque o sistema público de saúde nesses locais é caro. Isso. O cara para ir no médico, pagar uma ambulância, pagar um médico para fazer um raio-x é muito caro. É caro. Quem é que avalia sem exame bem? O quiro. Então o quiro tem um suporte cultural nesses locais. É muito humanizado de toque da mão, né? É humanizado, pô. Vai ouvir, coisa. vai avaliar, vai fazer por completo. É o desamparo. As pessoas estão desamparadas pelos clínicos, financeiramente. Sim. Ou pela essa prática mais rápida. Então chega no quilo, abraçado. Abraçado. E é bem, muito top. Paulo, um outro assunto que eu queria falar contigo, tem mais 2 assuntos para falar contigo, assim, bem interessante. A gente tem visto muito isso, não é uma crítica, nada, é uma questão de esclarecimento. Hoje, eu conheço você como referência na quiropraxia. Se formou na faculdade lá no Sul, tudo. Mas eu tenho visto algumas questões assim, o cara é fisioterapeuta e bota lá, quiropraxia. Aí eu vou assim, o cara tem uma especialização. Mas essa especialização em si, hoje, ela é viável, mas não é o conhecimento que um quiroprata tem, porque só para você, o quiroprata estuda 5 anos e meio que você fez faculdade. 5 anos integral. Integral, mais as coisas que você teve experiência, mais os artigos, as coisas que você faz. Existe uma grande diferença nisso. Existe. Assim, como tem uma brecha legal para impedir que esses cursos de pós-graduação surjam, e o conselho é muito forte, isso acontece ainda. E não é ilegal, tá tudo bem. Mas nem tudo que é legal é moral. Sim. Então, acredito que, pelo fato de ter uma brecha legal, isso ainda aconteça. Mas a Associação Brasileira de Quiropraxia, você bota lá, Associação Brasileira de Quiropraxia, www.abquiro.com.br, você vai ver que existe uma instituição que cerceia essas pessoas que fizeram o curso certo, que fizeram as regras da Organização Mundial de Saúde. Se a Organização Mundial de Saúde, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Itália, o Reino Unido está errado, tudo bem. Se eles estiverem errados, tudo bem. Então a gente tem que provar que lá fora é um curso de ensino superior e aqui no Brasil não faz sentido porque aqui é diferente. Aqui o brasileiro já sai sabendo anatomia, fisiologia e ajuste com uma formação de 2º grau. Se ele sai sabendo isso, beleza, acho seguro. Mas como eu sei que isso não ocorre, isso é apenas uma brecha consensual. Enquanto eu ainda posso fazer, eu vou fazer. E eu sou do outro lado da história. Se existe um modelo correto, cerceado do mundo todo, eu vou respeitar esse modelo, porque essa é a minha vereda. Eu gosto de usar um exemplo para o educador físico. Hoje em dia, muita gente entende de dieta. Mas você sai só de dieta ou você sabe de farmacocinética, farmacodinâmica, dietética, fisiologia, bioquímica voltada à nutrição, conservação de materiais e alimentos? Você sabe só de treino ou você sabe de cinético funcional, nível de carga e descarga, força e dinâmica, biomecânica aplicada ou fisiologia do exercício, que é o que o educador físico sabe? Então, se esse cara passa todo esse percalço, como o outro pode aprender tão rápido? Então você pode ser um cara muito bom em treino, você pode ser um cara muito bom de manipulação, você pode ser um especialista, mas o bacharel
é completo. E o completo é melhor. Por número de horas. Não é nem para saber assim... Isso é lógica, né? Não é lógica, é por número de horas. Se um cara que estuda 1.000 horas e o outro estuda 4.800, quem é que sabe mais? É impossível, é horas de prática. Se um cara tem... Eu sempre falo... Se estuda 1.000 horas, né? Vamos jogar por cima. Vamos dizer assim, eu sou especialista e fiz estágio. Quanto tempo durou seu estágio? 300 horas. Aí eu, show. 1.000 horas de estágio. Só de estágio. Quem que tem mais capacidade de fazer um processo? Quem treinou 1.000 horas ou quem treinou 300? Bem diferente. É horas. O cara que transforma o ajuste em um movimento ativo. Então a gente tem aquele movimento plástico, de tanto que treina, repete ele muito bem. Já é natural. Então, um ajustador que treina... Repetição é o segredo do sucesso. Reprodução é o segredo do sucesso. Então, assim, eu enfatizo que a prática, mesmo que rudimentar, ela leva, o autodidata pode saber muitas coisas, mas a vida acadêmica te faz um pensar, um saber clínico científico aprimorado, porque você é testado para isso. Você recebe provas, você recebe avaliações, você tem um debate com várias pessoas, um professor gabaritado. Eu pergunto, o cara é especialista, mas aprendeu com quem? Aprendeu com o João, que aprendeu com a Maria na especialidade do João. Entendi. Pô, ele não tem... De onde ele veio? Não tem base, não tem base. Referência. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu e agora eu vou lá pro interior do Ceará que não tem nenhum faixa preta e vou dizer que eu sou faixa preta. Então, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Pra quem nunca fez jiu-jitsu, vai parecer que o faixa azul é faixa preta. Verdade. Entendeu? Se você souber uns nomes, se olhar uns vídeos na internet, vai parecer que ele é muito bom. Então, o mesmo acontece na quiropraxia. O cara vai lá e manipula, fala que é aquilo, porque quiro tá em alta, pronto, entrou. Mas, legal, não é nada ilegal, mas imoral, eu acredito que seja. Não é de fato, mas não é porque pode ser de fato, mas não é de direito. Gostei dessa. Isso aí. Pode ser de fato, mas não é de direito. Boa. Isso aí. Entendeu? Paulinho, agora pra gente descontrair no final aqui. Tô vendo uns vídeos na internet, tô seguindo um cara, irmão. Não sei onde esse cara é. Tu tem coragem de fazer quiropraxia em cachorro, meu irmão? Aqueles cachorros que o cara faz em Rottweiler, no Doberman. O cara instala cachorro, meu irmão. Rapaz, eu não faço nem carinho num bicho desse, mas vamos por partes. Assim, a quiropraxia veterinária, como os Estados Unidos é uma profissão muito mais ornamentada, eu não conhecia, existe. Bacana, cavalo, cara. Você bota no YouTube, Chiropractic Adjustment in Horses. Tu vai ver muito ajuste de cavalo. Caramba. E é muito conceituado. Tem o Arkansas, eu acho que é um estado americano, eu acho que é no Arkansas, tem uma formação específica para cavalos, mas em geral, a maioria das instituições de medicina veterinária tem especialização para quiropraxista. E olha que interessante, a quiropraxia veterinária é uma extensão para o veterinário e não para o quiro. Caraca. É uma extensão pro veterinário. O veterinário que aprende a ajustar, não o quiro que aprende a ser veterinário. E eu gosto de trazer isso muito à luz, porque como a gente está numa brecha legal no Brasil, que pode fazer o que quiser, eu gosto de deixar um aviso. Se você aprendeu só a anatomia humana, não queira se comparar com alguém que aprendeu a anatomia de mais de 10 tipos de espécies diferentes. Caramba. Porque o veterinário sabe a anatomia do pássaro, do gato, do cachorro, do cavalo, da tartaruga, da minhoca, da cobra, e você só sabe do humano. É muito fácil você saber a anatomia humana. Eu quero ver saber a anatomia de todos os animais. Todos os animais. Então, assim, é uma responsabilidade... Pensar assim tem que ir então, é isso que a academia, que a universidade faz. Você tem que ter um pensar crítico, mas um pensar amplo, um raciocínio lógico. Senão tu vai achar que pode fazer, fiz barulho no cachorro, esse aqui fez, esse aqui não fez. O cachorro com bacê, por exemplo, tem hérnia de disco pra caramba. Vai meter num lugar errado, tu vai capacitar o bichinho à toa. Não, tem que ter capacitação pra isso. É isso aí. Pessoal, o bate-papo foi ótimo aí com o Paulinho. Vou agradecer o Paulo mais uma vez aí. Foi muito bom. Parabenizar aí pelo novo projeto da faculdade. Desejar sucesso aí, que, tô acompanhando lá. Bem bacana, pessoal. Show de bola. Muito obrigado, Paulinho. Na Quiropraxia de Gama, @Quiropraxia de Gama, e lá na clínica, @Rio Quiropraxia. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Valeu. Tamo junto. Valeu.